Bem-vinda, galera, tudo legal? Já estamos aqui em mais um episódio do nosso canal Evolua Seu Propósito em Movimento. Se você está curtindo, meu amigo, minha amiga, por gentileza, dá o seu like aqui, compartilha, tá legal? É muito importante a gente divulgar esse trabalho, que é um trabalho para fazer o bem, trabalho independente, gratuito, com bom conteúdo, espero que vocês estejam aí gostando, tá? Estamos aí no pilar da liderança, é o terceiro pilar aqui do nosso projeto de Jornada Evolua. Né? E dentro desse episódio de hoje nós vamos falar sobre este assunto aqui. Você, meu amigo líder, minha amiga líder, realmente sabe que dar um bom feedback é uma coisa desafiadora, né? Então, vou passar aqui algumas dicas de coisas legais para você fazer no feedback. Primeira coisa, meus amigos e minhas amigas, é entender qual é o real objetivo do feedback, né? Ainda vejo muitos gestores, né, dando feedbacks absolutamente diretivos, né? Entendendo que é uma sessão descarrego, entre aspas, né? É chegar lá no feedback e aquilo está engasgado com aquele colaborador, o gestor vai lá e fala um monte de coisa, ó, você está errado aqui, você está errado ali, você precisa fazer isso, papapá, papá, e no final pergunta, e aí, entendeu? Tá tudo certo? Estamos alinhados? O colaborador olha e fala, não, conta comigo, chefe e tal. Acaba a reunião e o gestor acha que fez um belíssimo feedback. Não, meus amigos, não. Porque o grande objetivo do feedback, né, é gerar engajamento, né? Poxa, mas como é que é isso? Feedback e engajamento. Porque veja, pessoal, nós temos que entender e respeitar e valorizar o fundamental no feedback. É como o seu colaborador ou a sua colaboradora deixará a sala do feedback, né? Essa pessoa deve sair entendendo o que deve ser feito, compreendendo que eventuais mudanças de comportamento e atitudes são necessárias. Tem que sair da sala sabendo exatamente o que vai fazer e mais, sabendo que pode contar com o gestor, sabendo qual é o caminho e engajado numa aliança com o gestor e com a empresa. Porque se nós não conseguirmos mobilizar as pessoas nesse sentido, as coisas continuarão do mesmo jeito. Então a conversa do feedback não é um monólogo, né? Ela deve respeitar também o posicionamento do colaborador, mas mais do que isso, eu defendo muito essa tese, que você deve interagir com o colaborador fazendo perguntas abertas, né? Perguntando para ele qual o tipo de movimento que ele quer fazer, como ele vai fazer. Quer um exemplo? Então vamos imaginar que você está dando lá um feedback para um colaborador que não vem performando da forma como deveria. Se você já deu um bom feedback anterior, você pode iniciar a sua conversa dizendo, fulano, percebo aqui que nesse período você não entregou os resultados ou a sua performance não está de acordo com aquilo que nós combinamos. Eu gostaria de saber assim, o que você pretende fazer para melhorar essa performance? Pergunta aberta, né? Que tipo de atitude ou movimento você acha que deve mudar no seu dia a dia para melhorar o seu desempenho? Então, deixa a responsabilidade da reflexão e do posicionamento e do comprometimento para o colaborador. Perceba como é diferente de você chegar e falar, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, papapá, sem dar a opção do colaborador, em primeiro lugar, refletir. E em segundo lugar, ao responder para você, gestor e gestora, ele está automaticamente firmando um compromisso de que ele vai mudar aqui, vai mudar acolá. Tá certo? Então, muito importante entender que o feedback não é um monólogo e você deve fazer perguntas abertas, porque isso aumenta o comprometimento do nosso colaborador. Tudo bem? Até aí? Tranquilidade? Então vamos lá. Pessoal, algumas dicas importantes. Primeira delas, espaço e tempo. Pessoal, o feedback ele é muito esperado e aguardado pelos nossos colaboradores, né? Então é importante que você tenha respeito por esse momento, né? Primeiro, tendo um espaço privativo, um espaço bacana, né? Calculado ali para que haja conforto, para que haja privacidade. E isso é muito importante. Além disso, pessoal, a questão do tempo, né?
É muito comum também alguns gestores falarem assim, hoje é dia de feedback, eu já vou fazer uns 10 feedbacks, assim eu já resolvo essa questão. Pessoal, por favor, uma das coisas mais importantes da gestão é o feedback. Então reserve um tempo adequado, né? Evite colocar um feedback atrás do outro, porque o feedback também exige energia do gestor, então é importante também que você dê um tempo entre um e outro, né? Não faça o feedback acelerado, apressado, sabe aquela história? Você termina um feedback, já deixa o outro atrasado, cria ansiedade no próximo colaborador, você também fica ansioso, não termina bem a primeira conversa e inicia mal a segunda. Então tome cuidado com isso. Um outro detalhe aí, pessoal, se você não estiver num bom dia, isso acontece, tá? Tá nervoso, aconteceu alguma coisa em casa, enfim, você não tá com aquela vibe, cara, cancela o feedback e faz outro dia. As pessoas percebem, né? É muito importante que você entregue o seu máximo na conversa do feedback. Melhor cancelar e voltar num dia equilibrado do que fazer uma conversa que depois não vai ser o quê? Produtiva. Bacana? Muito bem, pessoal. Segundo, feedback não é, eu acho, ouvi dizer, tal. Não, pessoal, feedback, né, é baseado em fatos concretos. Coisas que você observou, né? Toma muito cuidado com isso, fulano falou, ciclano falou, jamais comparar, né? Olha, você precisa performar que nem o fulano. Cara, não entra nessa seara, você não deve comparar com ninguém, né? Ali você está focado na performance, no comportamento daquele colaborador. Então muito cuidado, pessoal, não é ouvir dizer ou eu acho, ou que estão falando. Você deve fazer o feedback baseado em coisas concretas, em fatos reais, tá? Pessoal, terceiro, já falamos aqui, o objetivo é engajar. O bom feedback é quando você consegue o compromisso daquele colaborador ou daquela colaboradora, que a partir daquele momento sagrado do feedback, ele entendeu a necessidade de mudar comportamentos que vão levar a uma entrega melhor, a uma performance melhor, né? Então isso é muito importante. Você vai fazendo um bom feedback quando você tiver a certeza de que você conseguiu engajar o seu colaborador para mudança de comportamento, né? Não só na entrega do resultado, muitas das vezes na mudança nas habilidades comportamentais, as nossas já famosas soft skills. Às vezes a performance é boa, né? Mas falta exatamente a habilidade comportamental de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, ser espelho para os demais, se preocupar com os outros, ajudar a criar um bom ambiente dentro da equipe. Às vezes você dá um feedback, né, que embora o resultado esteja bom, você tem que focar na parte comportamental. Beleza? Pessoal, e por fim, não esqueçam jamais, isso é muitíssimo importante, deixei até para o final, não esqueça a teoria dos perfis comportamentais. Veja, dar um feedback para um colaborador analista é muito diferente de você dar um feedback para um colaborador, por exemplo, executor, né? O analista ele vai exigir muito mais cautela da forma como você se coloca, né? O analista precisa de dados, o analista precisa de detalhes, tanto na parte de dizer o que aconteceu, o que passou, né? E lembre-se, leve dados, né? Dar o feedback para o analista, você deve estar muito bem preparado com números, informações e análises, porque para o analista isso é muito importante. Então o feedback vai provavelmente demorar mais, né? Porque você vai ter que ser muito mais detalhista, muito mais tolerante, muito mais paciente, né? E vai conseguir, não tenha dúvida disso, o comprometimento dele. Mas o feedback é um feedback, por exemplo, diferente do que você vai fazer com o executor, né? Porque o executor, ele não tem muita paciência para muitos detalhes. Então, se você começar a falar muitas coisas detalhadas e analíticas, você vai perder a atenção do executor. O executor tem uma ansiedade para saber o seguinte, cara, me fala aí aonde eu preciso melhorar. Então, você precisa também conduzir a conversa com o executor de uma outra forma. Um feedback vai ser um pouco mais rápido. Não significa não ter conteúdo, mas ele tem que ter uma dinâmica diferente, né? E o engajamento que as pessoas vão obter depende muito dessa conversa e dessa sacada que você vai ter. O feedback com o planejador, lembre-se que o planejador se preocupa muito com a opinião dos outros. Olha uma dica aqui, se você tiver uma agenda de feedbacks, por favor, né? Não seja cruel, coloque o planejador pelo menos no meio da sua agenda, né? Não deixe os planejadores para o final, porque eles vão infartar. Eles não dormem
né, até chegar a data do feedback. E como planejador é olho no olho, né? Respeito, o planejador precisa desse contato, dessa aproximação, conexão mais pessoal. Isso é muito importante porque o planejador, ele precisa sentir segurança e confiança em você. Então também é um feedback diferente. E por fim o comunicador também. O comunicador, ele tem aquele jeitão mais extrovertido, mais agitado, de mais energia. Você deve fazer o rapport, né? Aquela conexão que diz respeito até a postura, a forma de se falar. Você deve fazer um rapport importante com o comunicador para envolvê-lo, para que ele possa realmente também se entregar nessa conversa. Tá claro? Turma, espero que vocês tenham gostado. Eu vou aqui na minha sessão, aquele abraço, usar até a colinha aqui, porque tem gente boa demais. Olha, o Itúlio, né, a rapaziada lá do Futibas, o Itúlio, o Eric, meu fiel escudeiro, grande amigo, Marco, Rogério Dornelas, nosso Marrone, Leandro, nosso Ganso, Fernanda Gulim, Lorena, quanta gente boa, agradeço aí sempre a amizade e o companheirismo desses colegas aqui. Tá bom, galera? A gente volta semana que vem para fechar essa jornada Evolua. Já no último episódio do Pilar Liderança, nós vamos falar sobre as tendências atuais da liderança, o que vem pela frente, os desafios atuais dos líderes nesse momento tão conturbado de inovação, etc. Tá bom? Galera, tamo junto, muito obrigado. Entra lá no canal, dá o like, compartilha. Valeu, tchau! Vamos falar dos 3 pilares que vai fazer parte da nossa jornada na vida. Então, o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. Autoconhecimento. Beleza? Muito bom. Segundo pilar, nós vamos falar tudo que envolve a carreira. Vamos falar muito sobre carreira, muito importante. Terceiro pilar, nós vamos falar muito sobre liderança. Para você que é um líder, para você que é um líder novo, um líder já experiente, vamos trazer muitas atualizações dos conceitos do nosso canal.